Oi, gente! Estamos agora começando mais um episódio sobre empreendedorismo na faculdade. E aí é uma série onde a gente vai ter alguns episódios com alguns alunos e nada mais importante do que a maior empreendedora dessa faculdade que eu. Beatriz, que Obrigada tem uma pela parte que me toca. Beatriz, ela tem uma empresa sensacional de tortas, um case excepcional que começou por um objetivo em específico. E hoje tá virando esse sucesso todo, gente. Vende torta aqui na faculdade, vende torta em tudo quanto é lugar. Se você for em um restaurante em Brasília, vai ter torta dela lá. E hoje a gente vai contar um pouquinho como foi esse start de empreender dentro da faculdade, como conciliar isso e o que a faculdade ajudou nesse sentido. E é isso, né? Falar um pouquinho mais sobre essas experiências, essas vivências, porque quando a gente entra na faculdade, por mais que a gente tá fazendo ADM, não fica tão claro que, tipo assim, tem muitas pessoas tocando muitas realidades diferentes. Total. Quando você tá dentro de uma escola, parece que tá todo mundo ali na mesma vibe, né? Tipo assim, todo mundo vem, estuda, vai para suas casas dormir, porque é isso que a adolescente faz. Exato. É sempre o mesmo contexto, a mesma história, o mesmo dia. E parece que tá todo mundo muito nivelado, né? Sim, sim. Tipo assim, todo mundo fazendo a mesma coisa. Quando você entra na faculdade, tipo assim, O universo expande. Exatamente, são realidades completamente diferentes. Principalmente se você estudar à noite, gente. Porque eu tive a experiência de começar a faculdade à noite e, assim, tinha gente de 60 anos na minha sala e tinha um moleque de 18 anos, assim, moleque com todo respeito, com realidades completamente diferentes. Então, a faculdade é boa por esse ponto também. De trocar experiências, né? De aprender diferentes pontos de vista, diferentes contextos e... Exatamente. É isso, experiência. E é muito legal porque, tipo assim, tem gente fazendo uma coisa mais conservadora, no sentido assim, sei lá, eu vendo xícaras, por exemplo. E tem gente falando, não, eu tenho startup. Eu tenho startup que vende robô pra escola. É isso. Então, tipo assim, é muito interessante essa realidade. É muito bacana a gente enxergar que existem pessoas com diferentes realidades e como isso impacta no seu negócio. Porque às vezes você numa conversa, isso já gera uma troca, site, né? Exatamente. Tudo é outra coisa que eu acho que o pessoal que empreende vai se identificar também, é que tudo é uma ideia, tudo é uma nova visão para o seu negócio, tudo é uma ideia de produto. A pessoa falou uma frase, você, caraca, meu negócio, a gente pode fazer isso aqui. Então, tudo vira fonte, tudo mesmo. Exatamente. E na faculdade a gente tem essas fontes diversas, né, como a gente está falando. Diversas experiências, são pessoas que às vezes não estão no mesmo contexto, no mesmo nível, os mesmos objetivos, as mesmas ambições, então isso é muito legal. Sim, mas aí, ok. Ok. Agora vamos falar do case de sucesso que é a Beatriz e a sua empresa. Conta aí pra gente como é que tudo começou. Beleza, então uma linha cronológica aí, eu comecei a empreender no meio da faculdade. E a história da empresa, assim, qual é o meu negócio, né? Apresentando primeiramente, eu tenho uma torteria, uma casa de tortas, ainda não temos o espaço físico, mas é a Pra Casar, né? Pra Casar Tortas aí no Instagram, quem quiser já acompanhar a gente. E como o nome sugere, o negócio iniciou porque eu decidi casar. E assim, gente, quem já casou sabe que casamento é caro demais. E eu e meu marido, a gente é muito assim, de dar o passo e Deus coloca o chão. Então, na época a gente estava... Ele trabalhava, eu sempre empreendi, então sempre estava fazendo alguma coisa, vendendo alguma coisa. Não fala o nome da marca não, meu Deus do céu. Então, eu tava sempre só desenrolado, entendeu? Tu faz isso aqui? Faço. Faz isso aqui? Também. Então, eu tava fazendo essas várias coisas e aí, pô, a gente precisa de um dinheiro, né? Um bom dinheiro. E a gente não decidiu só casar, mas reformar a nossa casa, comprar um outro carro e viajar pra fora também. Tudo que você faz quando você tá quebrado, né? No caso, ela decidiu, tipo assim, se você tá quebrado, você escolhe uma coisa. Ela, não, vou fazer 5 ao mesmo tempo. Bem aconselhável, não façam isso. E aí, a gente decidiu, né, casar e a gente tinha menos de um ano praticamente, não, 1 ano e 2 meses, para ser mais específica, para poder juntar o dinheiro e casar, que a gente tinha decidido casar em setembro do ano posterior, e detalhe, estávamos na pandemia também. Nossa. Então, a gente começou a vender produtos juntos, na rua mesmo, a gente ia de comércio em comércio, a gente está querendo casar, e a gente está vendendo esses produtos aqui, então a gente começou a vender cosméticos. E aí, cara, a gente desenrolou muita coisa. A gente fez... Chegou o Natal, a gente começou juntos no final do ano. Aí chegou o Natal, a gente vendeu a árvore de Natal. Que foram lindinhos, né? Você lembra? Os pinheirinhos reais. E aí, a gente tava na atividade, né? Foi aí que nasceu aquele desejo de ter um produto. De, cara, a gente tá juntando dinheiro para casamento, mas a gente pode empreender juntos. A gente pode criar um
negócio juntos. E a gente começou mesmo, a gente é cristão, comecei a orar mesmo, falar, Deus, traz um produto pra gente, traz algo, né, pra gente fazer. E aí, assim, gente, despretensiosamente, eu nunca pensei em trabalhar com doces. E aí, eu comecei a fazer tortas, vi receitas de doces na internet, porque eu sei que é algo que vende muito. Então, a gente começou a fazer tortas e aí eu cheguei na receita, foram várias receitas até chegar na torta com merengue suíço, que foi uma torta que eu fiquei apaixonada. Peraí, editor, fuga aqui, que agora eu vou comer um pedaço dessa torta aqui. Câmera lenta, pra vocês entenderem do que eu tô falando. Gente, é isso. olha isso aqui. E essa é uma torta super especial que... Vai descrever na torta enquanto eu como. Bom, esse sabor aqui é o de banana com cacau e canela. E basicamente a história é que todo mundo pedia pra gente fazer banoffee, porque é uma torta muito conhecida e que tá assim super em alta. Só que a pegada da marca é realmente tortas autorais, tortas que a gente criou, né? Então a gente falou, beleza, vamos ter banoffee? Não, mas a gente vai ter uma torta de banana, não se preocupem. Então a gente criou a torta de banana com cacau e canela, que eu sei que a Rebeca gosta muito, inclusive. E é um sucesso total, é a minha favorita, inclusive. Experimentem. Mas voltando, aí a gente começou com a receita mais tradicional, que é a de limão, que é a que todo mundo conhece. Então, fizemos a de limão e deu super certo. A gente fazia e vendia no culto no domingo somente. As pessoas, caraca, a torta de vocês é muito boa, vocês têm outros sabores, vocês fazem por encomenda. Aí a gente, beleza, acho que a gente encontrou um negócio legal aqui. Aí começamos a fazer outros sabores. Então, a gente fez de maracujá e abacaxi, aí começamos a desenvolver aí chocolate com café. Então, a partir daí a gente começou a criar alguns produtos diferentes. Aí aqui eu já gosto de pontuar algumas coisas. Então, primeiro, às vezes você tem vontade de empreender, então você fica naquela, o que eu vou fazer? Só começa. Faz alguma coisa que você dá conta, porque se eu fosse procurar algo, uma resposta divina ou algo que eu sou muito boa em fazer, eu vou me aperfeiçoar, vou ficar aqui 20 anos estudando sobre algo e aí eu começo a empreender, gente, eu nunca ia trabalhar com o que eu trabalho hoje e amo. Porque eu sempre, inclusive eu era a pessoa que falava, eu nunca vou trabalhar com comida porque dá muito trabalho. Com certeza, tipo, não é o ramo que eu quero. E aí eu comecei a trabalhar com as tortas despretensiosamente. Então, assim, só comece. Empreender é muita ação, é muito você começar e fazer. E aí, segundo, que é um ponto assim que é muito da nossa visão mesmo de empresa, é que a gente gosta de diferenciar e de trazer algo autoral. Então, eu poderia olhar para os meus concorrentes e ver o que está vendendo muito, que hoje no mundo da confeitaria é muito assim, brownies e copo da felicidade, brigadeiro, então são empresas que têm multiprodutos, né, vários produtos diferentes, e eu poderia focar nisso, mas eu realmente quis explorar um mercado novo para fazer algo que eu sei que os meus consumidores vão encontrar comigo, sabe? Eu queria dar um toque de algo nosso, sabe? Tipo, eu tô comendo essa torta que eu sei que eu vou encontrar só em um lugar. E aí o terceiro ponto também é que a gente escolheu focar em um produto só e ser o melhor nele. Então, falando aqui para quem empreende, eu não sei qual é o ramo que você atua, mas dependendo do ramo, às vezes é melhor você ser muito bom em um produto só do que você ser mais, ser mais Gente, ou menos em vários produtos. Num restaurante, você chega lá e tipo assim, você só quer comer uma comida gostosa. Aí você abre o cardápio, tem tipo assim, 7 folhas, 14, que é frente e verso. Isso é um problema. Aí você vai e volta, e tipo assim, você fica com aquele leque de opções. Às vezes você decide e você fala, poxa, mas eu poderia ter pedido outro. Sim. Aí, nem sempre é aquilo que você quer. Ou então, tipo assim, se você chega lá e você come uma coisa que você gosta, aí você só vai pedir aquela, você nem vai dar atenção para as outras coisas do cardápio, porque você não quer errar. Então, essa experiência de você escolher um produto e ser muito bom naquele produto, isso é muito interessante. Sim, sim. É uma coisa que o brasileiro ele não entende muito, porque acho que a gente tem um perfil muito imediato, né, pra tudo. Então, tipo assim, a pessoa pensa, eu quero fazer sucesso vendendo doce, então eu vou fazer todos os doces existentes na face da terra e vou vender tudo. E assim, o que não impede você testar vários caminhos também. Então, por exemplo, igual eu falei pra vocês, a gente começou vendendo torta alemã. E aí depois a gente foi pra torta holandesa. Aí eu testei torta de sonho de valsa, testei alguns outros doces, testei bolo de tapioca, eu testei vários, mas quando eu achei um produto que eu vi que as pessoas gostavam, então eu amadureci aquele produto primeiro. Então a torta de limão, a gente só fazia torta de limão, mas eu
eu e o André, a gente se dedicou realmente para fazer uma torta de limão muito boa, aí depois a gente foi para os outros sabores. Mas é o que eu tô falando também, depende muito não é uma regra geral. Mas assim, no nosso caso... No seu caso foi o que funcionou e tem funcionado. Foi o que funcionou, Até porque assim, eu escuto muitos podcasts, escuto muitas experiências de empreendedores e eu vejo assim que às vezes as pessoas tendem muito a generalizar e criar regras. E não assim, empreender nunca vai ser uma via assim de um único caminho. Sim. Tem caminhos que vão funcionar para uma pessoa, tem outros que não vão funcionar. Exatamente. E é isso, você vai ter que ir testando. Exatamente. O ponto a questão primordial é você agir, é você fazer. Isso é uma coisa que ela me ensinou, gente, porque quando eu entrei na faculdade eu tinha muito essa visão de que se um dia eu fosse empreender eu tinha que ter tudo muito perfeito. Então, o produto perfeito, o planejamento... Tinha que começar com planejamento estratégico, pagando 5 mensalidades de mês já, entendeu? Tudo certinho, tudo alinhado, marketing. Fiz, deu certo? Não. Inclusive é um caso, né? É um caso. Gente, falhar não é um problema. Sim, eu já tive uma empresa... traz um pouquinho da sua experiência pra... Exatamente. Eu já tive uma empresa de roupas e, tipo assim, era tudo muito bonito, porque a gente queria que desse certo, éramos em três pessoas. 3 sócios. Aí já começa um problema, tá, gente? Aí já começa mais difícil de gerenciar, gente, às vezes. Tipo assim, eu amo meus amigos, amo, mas nem todos servem pra abrir um negócio. E isso é uma coisa que você não tem essa mentalidade de início, né? Você vai começando a desenvolver isso depois. E aí a gente, naquele âmbito de adolescente, de querer ter dinheiro a todo custo, eu falei, vamos abrir uma loja de roupas. E aí, gente, foi um fiasco. Eu amo as pessoas que trabalhavam comigo. A gente não teve nenhum problema, mas eram 3 pessoas que não tinham... porque, por exemplo, você tinha um objetivo, que era juntar dinheiro pro seu casamento. Então, ali, meio que você tava suprindo uma necessidade. Depois você foi escalando, vendo que dava pra ser um negócio, enfim. A gente já começou querendo ser um negócio. E com esse senso de perfeccionismo, de querer tudo muito certo, cara, a gente se ferrou. Porque, assim, tipo, às vezes não entrava dinheiro no caixa e tinha um MEI pra pagar. A gente queria vender as melhores roupas, mas não dava pra vender as melhores roupas. A gente queria vender vários tipos e do melhor, enfim. Então, assim, eu não sou frustrada porque deu errado. Eu sou muito feliz porque isso gera conhecimento, gera bagagem pra você poder aplicar futuramente. Claro. Então, não, isso e pra gente, pra quem é empreendedor, a experiência é muita coisa. É muita coisa. Porque, por exemplo, quem nunca quebrou, né? Quem tem empresa grande hoje que nunca quebrou? Cara, pergunta para essas pessoas que já quebraram tanto que elas têm bagagem. Pode perguntar pra mim. Então, assim, é muito importante mesmo você ter essa experiência, né, de lá atrás para poder construir o que você é hoje. Mas assim, você acha que a faculdade te incentivou a empreender no sentido assim, de questão acadêmica? Porque a gente sabe que estando ali num círculo de amizade, você encontrando pessoas, cara, a gente encontrou pessoas aqui maravilhosas, assim, que fazem diferença social mesmo, pessoas que empreendem de forma muito significativa e a gente quer trazer essas pessoas. E assim, você percebe que às vezes essas pessoas elas fazem a diferença, mas dentro de um âmbito mais acadêmico, assim, sala de aula, você sente que isso impactou de alguma forma? Olha, o primeiro ponto eu quero dar todo o meu incentivo para você que é estudante e quer empreender. E às vezes está esperando terminar a faculdade. Começa agora. Porque o que aconteceu comigo? O meu olhar virou outro para as aulas. Então, eu não anoto por anotar para poder responder a questão da prova. Tudo que eu anoto é voltado para o meu negócio. Então, o professor falou de uma experiência que ele teve, eu estou anotando aqui. Beleza, eu posso fazer isso aqui também, adaptando para casar de alguma forma. Ou falou de algo ruim, beleza, eu não faço isso aqui na minha empresa, então para eu não ter as mesmas consequências. Para testar também, para você fazer da sua empresa um laboratório, né? Sim, tipo, você sim. vai testando as coisas. Eu acho que, assim, fatos relevantes é que, primeiro, empreenda, faz. Eu sempre estou batendo nessa tecla, né? Gente. Faz. Vai lá e faz. Se não der certo, beleza. O pior que pode acontecer é dar errado, você não vai morrer. Relaxa. Não vai. Então, vai lá e faz, empreenda. E a segunda questão é essa, de você mudar muito o seu olhar. Então, você passa a ver a matéria com outros olhos. E o terceiro, que é respondendo propriamente a sua pergunta, se me ajudou ou não, é um fato que muita coisa você não vai usar, talvez. Até porque existem diversas correntes. Tem algumas matérias que são mais focadas para quem quer fazer prova de concurso. Tem algumas matérias que vão ajudar mais quem quer ir para uma certa área. Então, é aquilo, você saber selecionar o que é útil ou não. Gente, e assim, por mais que a gente seja um projeto de extensão que está sendo desenvolvido na faculdade, a gente quer trazer a realidade para vocês. Isso é muito claro em relação a experiências. Sim. Então, assim...
faculdade é interessante, mas não entre com a cabeça de que, meu Deus, eu vou absorver tudo e tudo vai funcionar pra mim, e toda aula que eu tiver eu vou sair com a cabeça explodindo. Não, não vai. Você não vai. Vai ter muita aula chata, vai ter muita aula que não vai agregar, mas a experiência como um todo, o conjunto das coisas, de você estar inserido em um meio que tá todo mundo vivendo realidades diferentes, mas que a pessoa tem uma cabeça semelhante à sua, e essa realidade que você vive é muito interessante e muito agregadora, né? Exatamente, agregadora. Então, assim, faculdade é legal por causa disso, porque você vivencia experiências. Óbvio que vão ter conteúdos, às vezes você senta com o professor para conversar, você descobre várias coisas. E isso é bem legal. Que você desenvolve. É legal porque, assim, antes de empreender, eu assistia às aulas. Sempre gostei muito de conversar com os professores também, trocar muita experiência. Mas hoje eu sugo os professores. Tudo que eu puder perguntar, acabou a aula, eu vou lá na mesa deles e tudo que eu puder perguntar e pegar de informação, eu tô pegando. Então, façam isso, sabe? Procure experiências e etc. E, assim, do ponto de vista acadêmico, de conteúdo, foi isso que eu falei. Tem muita coisa que você não vai usar, mas tem muita coisa que você vai usar também. Então, aprenda a adaptar isso para o seu negócio. E seja o aluno que não se conforma só com o que é ensinado na faculdade também. Exatamente. Porque tem muita gente, faculdade é inútil, mas, tipo, você faz o quê fora da faculdade? Você estuda, você dá uma lida no livro também que o professor passou, ou você fica só com aquilo que é passado na aula? Então, você tem que ir além. O aluno é ele quem faz, entendeu? É ele quem constrói o conhecimento dele. E sob um ponto de vista também que eu acho muito legal de trazer da faculdade como algo que agrega, é o de experiências, que a gente tanto falou aqui, né? De você conhecer pessoas diversas, de você estar diante de projetos, que eu acho que essa parte dos projetos é muito legal. Então, tudo que você puder participar também, tem empresa júnior, tem... projeto de extensão. Tem a gente, né? Tem a gente, tem o Treco. Então, são coisas que fazem você ampliar seu oriente de visão. Tá certo? Acho que não. Horizonte. Obrigada, plateia. Oriente. Oriente de visão. São coisas que fazem você ampliar o seu horizonte de visão. Então, coisas que agregam. Legal. Né? É muito legal essa experiência, porque assim... como a gente está falando aqui, empreender na faculdade não é fácil, gente, porque, por exemplo, às vezes a Beatriz ela fica acordada até tarde fazendo coisa da faculdade, ou então ela fica até tarde porque ela tem que fazer alguma coisa da empresa e da faculdade. Conciliar é difícil, mas isso desenvolve em você muito senso de responsabilidade e de maturidade. Total. Para você gerenciar aquilo que naquele momento é prioridade para você, sem abrir mão do outro, né? Então, isso é muito legal, muito bacana. Sim, sim. E uma reflexão que eu tenho tido muito esses dias, que hoje eu acho que muito do nosso imaginário está voltado para o curto prazo, no geral. Então, assim, eu sou muito acelerada e eu, assim como muitos de vocês, eu acredito, acompanho muitas pessoas na rede social. Eu sou aquela que, assim, gostei da pessoa, já pergunto, cadê seu Instagram? Nossa, eu não acompanho ninguém. Eu acompanho todo mundo, eu sigo, eu gosto de saber da vida da pessoa, eu gosto de ver o que ela tá falando sobre o negócio dela e eu sou a pessoa que tô tomando banho, tô ouvindo um podcast, o tempo inteiro, gente. E assim, às vezes você fica ali, você olha tanto o resultado das pessoas e sei lá, cobra, né? As pessoas contam a trajetória delas num podcast como eu tô falando aqui. Às vezes vocês até vendo aqui minha trajetória com a Pra Casar, que é uma empresa nova, mas a gente contou, sei lá, não sei quantos minutos deve ter. Eu falei tão rápido que parece que foi tudo muito simples, mas, gente, eu passei perrengue demais e tô passando até hoje e vou passar. Exatamente. Então, assim, às vezes isso te acelera muito e faz a gente inverter a lógica hoje das coisas. Então, eu, pelo menos, que estou muito inserida no meio do marketing digital, que é um meio que tem trazido muitos resultados rápidos. Faz a gente criar um imaginário que empresa é curto prazo. E não é, gente. Se tem uma coisa que não é curto prazo. Não, pode ser que aconteça com você de você ter um resultado extraordinário em curto prazo? Pode ser. Mas isso é a exceção. Sim. E tenha certeza que você não é a exceção. Vai com essa regra. Vai com essa regra. Não Se é você for, você vai saber. Não tô querendo te desmotivar. Eu tô querendo te ajudar. Se você for exceção, você vai saber. Exatamente. Mas confia que você é a regra. E mantém sua cabeça limpa, que tipo, cara, beleza, uma empresa... Teve uma frase que eu escutei, cara, que o pessoal tava conversando sobre empresa e tudo mais. Aí uma das pessoas falou,
Mas minha empresa, eu estou há 8 meses tentando e não está dando certo. Aí a outra pessoa mais experiente, né, falou, mas são 8 meses. 8 meses Tipo, não é nada. uma empresa... 8 meses tu não gera nenhuma criança, pelo amor de Deus. Exatamente, excelente. Uma empresa que se paga no primeiro ano, que ela consegue se sustentar, já está muito bom. Boa. Exatamente. Então, assim, às vezes na nossa cabeça, é o que eu tô falando, questão do curto prazo. Às vezes na nossa cabeça 1 ano é muito tempo, mas, gente, para uma empresa 1 ano é um bebê, ela tá sendo formada ainda, né? Eu acho que é uma dificuldade da nossa geração, entender essa questão do tempo. Da gente, porque, é igual você tá falando, tudo é muito imediato. Se eu tô com dúvida numa coisa, abro o celular, pronto, já vem 50 respostas. Muita informação. Tudo é muito rápido, tudo é muito informativo. E você vê ali no Instagram, nas redes sociais, você vê que as pessoas, elas, igual você tá falando, tem sucesso muito rápido, cara. Tipo, uma pessoa do nada, aí do nada ela, não, fiz meu primeiro milhão. Amigo, o quê? Como assim você fez? Igual aquele dia a gente tava conversando com um colega nosso aqui da faculdade, e ele falando de um rapaz que tem uma marca de roupa que tem muito sucesso, muito sucesso. E aí a Beatriz, olhando no Instagram dele, viu lá, tipo, o cara, 23 anos. Eu falei, não, só um minuto, eu vou embora. Eu vou embora, vou me trancar no quarto. Dá aquela frustração, né? Tipo, eu tenho a mesma idade que ele, o que eu construí? Quem é de Brasília sabe, né? Você senta na mesa, fulano, tem 17 anos, já passou no concurso pro TJ. O primeiro concurso dele foi pro TJ. Aí você, e você, fulano? Então, assim, entender o tempo e saber aproveitar o tempo é muito importante para quem está empreendendo e tem a intenção de entrar na faculdade. É enxergar que as coisas elas vão desacelerar um pouco, principalmente porque você não está focando mais só em uma coisa. Você tem duas, você está focando em crescimento e prática. Sim. Então, enxergar que o tempo, ele anda de forma diferente para você que está empreendendo, gente, não tem como. É igual a Beatriz está falando, às vezes uma coisa assim que você espera um resultado imediato não vem, um produto que você acha que vai ser muito bom, você vai precisar melhorar ele muito para ele ser muito bom. E tudo isso requer muito tempo. E o empreendedor, ele tem que aprender a lidar com as frustrações mesmo, com expectativas, com algo que deu errado, algo que você achou que ia dar muito certo e deu errado, algo que você achou que ia dar muito errado e deu certo, porque é desse jeito, gente. Exatamente. É desse jeito. E assim, para fechar essa parte da questão do curto prazo, né, o conselho que eu poderia dar, que é algo que tem me ajudado muito agora nessa trajetória, comece a acompanhar empresas que são mais consolidadas. Então, assim, tudo bem se acompanhar empresas mais recentes, que tiveram um boom de resultado, ok, mas às vezes dá uma limpada na sua mente e busca as empresas mais antigas, aquela empresa que o dono começou quando tinha 17 anos e ele veio o resultado com 30, às vezes, sabe? É bom pra gente dar um pouco, assim, de realidade. De realidade, exatamente. E, mais uma vez, não é frustrando a expectativa de vocês, não é, tipo, falando que você só vai ter resultado em alguns anos, mas é para você blindar sua mente, que é aquela coisa da expectativa. Se você colocar a expectativa para o longo prazo e você tiver um resultado em curto prazo, então vai ser melhor do que você colocar a expectativa para o curto prazo e não ter o resultado, só ter o resultado no longo prazo. Porque é muito frustrante, gente. Eu falo pra vocês como uma pessoa que... Eu já chorei demais de raiva, assim, sabe? Porque eu sou chorar de raiva é minha religião. É minha religião. Eu chorei demais de raiva e, assim, o que me ajudou muito foi justamente porque meu marido, ele é mais velho que eu, né? De outra geração. A gente tem 9 anos de diferença. Ancião não. Quase. A cabeça de velho. Igual eu. Corpo de jovem, cabeça de velho. Então, assim, como ele veio de outra geração, então a visão dele já é um pouco mais, tipo... slow down. Tudo tem seu tempo. Então, quantas vezes eu no carro, assim, desesperada, mas o resultado, mas... Ele falou, mas você está construindo, olha pro que já aconteceu. Ao invés de você olhar Isso é muito importante, gente, porque às vezes você fica esperando grandes realizações, mas só o fato de você ter feito, sei lá, eu estruturei o Instagram da empresa. Pronto, velho, olha só o que você já fez. Tem um monte de gente que nem isso fez. Então, enxergar esses pequenos passos. Para você que tem dúvida se vale a pena ou não empreender na faculdade, e o contexto que isso traz, as histórias que isso traz, vale. Toda experiência é válida, gente. Sim. Não espere que todas as experiências que você for ter, elas vão ser extremamente bem-sucedidas. Pode ser que não. Mas o fato de você vivenciar aquilo e do tanto que isso pode agregar para você no sentido de experiência de vida, para você passar isso para outros lugares, quando você for trabalhar em outras empresas, não faz isso, eu tive essa experiência, não sei o quê. Exatamente. Tudo isso é muito bom. Exatamente. E eu acho que é isso, né? Para finalizar, eu acho que uma questão legal da gente levantar é como conciliar, né, os dois, para quem está empreendendo e está na faculdade. Eu acho que o conselho é você ter noção de prioridades. Então, assim, saiba o que é prioridade para você.
Por exemplo, hoje, na minha realidade, a faculdade não é uma prioridade para mim. Então, eu já coloquei isso na minha cabeça. Eu não estou fazendo a faculdade da forma como eu gostaria, e eu tenho consciência disso, mas eu não me cobro, porque eu já estabeleci muito bem qual é a minha lista de prioridades. Então, não acho que você vai dar conta de tudo, porque é impossível. Então, estabeleça mesmo o que é prioridade para você, o que você vai dedicar tempo, e organiza mesmo, sabe? E organização, que é fundamental. Ninguém faz, mas é fundamental. É. Faço o que eu falo, mas... Não, como é que é? Faço o que eu digo, mas não... faço o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Essa isso. frase aí que vocês sabem. Eu acho que é isso, pessoal. Mais uma vez, Beatriz é dona da Pra Casar. Sigam ela no Instagram e nas redes. Comam as tortas dela pelo campus. Aqui no CEUB tem, lá na Sucos e Tal, são os nossos parceiros. Exatamente. E alguns outros pontos de revenda também que vocês podem ver lá no nosso Instagram, Pra Casar Tortas. Exatamente. Pra Casar Tortas. E eu acho que é isso. A gente vai trazer outras experiências de outros alunos. Você sinta vontade para comentar e compartilhar. Seguir a gente no Instagram, @Treco da Gestão. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Ficando por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau.